Sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo. Como é a aparência do diabo? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Ele é vermelho, com chifre, com asas, com rabo e com um garfo na mão. Satanás é um espírito e não tem corpo físico como nós, mas fala sobre sua personalidade, pois é isso que interessa para as pessoas, saber que seu caráter é mau. A essência do caráter do diabo é mau. Satanás é um anjo caído e ele já foi um ser celestial. Podemos crer que ele tinha a mesma aparência de um anjo celestial, porque ele era celestial. Pois antes de ser expulso do céu, ele era um ser celestial, ele morava lá. Nós cremos em Deus pela fé. E o diabo crê em Deus por vista, porque ele já morou lá. Então, sobre os anjos, a Bíblia fala alguma coisa, pelo menos acerca de alguns, como ter asas, por exemplo. Mas se todos os anjos têm a mesma aparência, a Bíblia não diz nada. Acerca da aparência do diabo no céu, antes da queda, a Bíblia diz que ele era um querubim formoso. Ele era bonito. Agora, como anjo caído, não temos como saber o que pode ter acontecido com a sua aparência angelical. Se Deus mudou a sua aparência, ou o que pode ter mudado quando passou a ser um anjo do mal. Talvez não tenha mais a mesma aparência. Aqui na Terra, existem muitos relatos de pessoas que viram demônios, seja em visão ou não, que Deus fez, né, com que a pessoa vê esses demônios, e a aparência deles é sempre horrível. Então, se basearmos nisso, podemos crer que o diabo deve ser horrível. Aqui na Terra existem algumas pinturas que servem para identificá-lo. O mais famoso é o diabo vermelho, com rabo, chifres e um garfo na mão. Existem algumas pinturas que o identifica com algumas religiões. Tá? O bode, né, que todos sabem qual é a religião que isso representa. O diabo é um espírito com personalidade e inteligência própria. O diabo não é burro. Uma vez, há muitos anos, eu vi um pastor pregando e o pastor disse que o diabo é burro. O diabo não é burro, não. Ele tem mais conhecimento até mesmo sobre Deus do que nós, né? Há milhares e milhares de anos, né? Lutando contra as almas, e ele foi um ser celestial. Na Bíblia existem várias citações sobre ele, mas sempre o identificando com uma personalidade mal. A Bíblia não nos dá todas as informações sobre o diabo, mas dá informações suficientes para sabermos que ele é um ser perverso que engana as pessoas com o pecado e levam as pessoas para o inferno com o engano do pecado. Outra curiosidade é que a Bíblia não cita o seu nome. Lúcifer não é o seu nome, nem diabo e nem Satanás. É muito comum vermos pregadores quando estão falando sobre o diabo quando ainda estava no céu, e estes pregadores o chamam de Lúcifer, como se esse fosse o seu nome celestial, mas não é. Este nome, Lúcifer, está na tradução Vulgata Latina, a tradução do grego para o latim, traduzido por Jerônimo, onde em Isaías 14, verso 12, a nossa Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então essa tradução Vulgata, no lugar de estrela da manhã, Jerônimo colocou Lúcifer, que é portador de luz, luz, referência ao planeta Vênus, a estrela em destaque, a estrela que tem mais brilho.
E hoje encontramos Lúcifer na tradução Almeida Corrigida e Fiel, mas ela veio do latim. A Bíblia chama Satanás por adjetivos, nomes emprestados de mitologias. Os mais conhecidos é diabo, que significa enganador, e Satanás, que significa adversário. Em Apocalipse 12, verso 9, num só versículo cita 4 adjetivos. Veja na sua tela. E foi precipitado o grande dragão, um ser mitológico, a antiga serpente, chamada ao diabo e Satanás, que engana todo mundo. Dragão, que é o ser mitológico, a antiga serpente, aquela que enganou Eva, né? Que enganou Eva, na verdade, não foi a serpente, foi o diabo, né? O diabo entrou na serpente e a controlou para enganar Eva. Então aqui cita 4 adjetivos deste ser espiritual maligno. E isso também o identifica como um ser mau e perverso. Se a Bíblia não cita a sua aparência, é porque não é necessário para nós. A Bíblia fala sobre ele o suficiente para sabermos a sua história, qual é a sua origem, de onde ele veio e qual é o seu objetivo hoje. Ele é mau. Isso que é o que precisamos saber. Ele é o inimigo dos crentes, o inimigo do mundo, que leva as pessoas para o inferno pelo engano do pecado. Satanás também foi chamado de leão, indicando uma fera. 1 Pedro 5,8. Pedro disse: sedes sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isso foi dito para salvos, não para incrédulos. Sedes sóbrios, lúcidos, não bêbado. Vigiai. Quem anda no pecado não está vigiando, está mandando os salvos vigiarem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Até os crentes, os que conhecem a verdade, têm que vigiar acerca do diabo, do perigo. Agora imagina quem vive no mundo, quem vive no engano do pecado, sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum conhecimento do diabo, morre e vai para o inferno. E Paulo também disse que o diabo se transfigura em anjo de luz para que as pessoas pensem que ele é bom e engana as pessoas. Tanto ele pode se transformar em anjo de luz para aparecer para alguém em forma de anjo, quanto pode aparecer como anjo de luz em pele de falsos profetas por aí, para usar falsos profetas com uma aparência de bom, mas na verdade está sendo usado pelo diabo para enganar as pessoas. Então é necessário conhecer o diabo para lutar contra ele. O mundo jaz no maligno, porque não o conhece, está perecendo com o diabo. Quando um lutador vai lutar contra um adversário, primeiro esse lutador busca conhecer o seu adversário. Ele tem que saber quais são as suas estratégias de luta, para saber como se defender. Um time de futebol, quando vai jogar com outro, eles assistem partidas do time adversário para conhecer os jogadores e ver quais são as suas estratégias, o potencial que cada jogador tem para se defender. Mesma coisa ao diabo. O crente tem que conhecer o diabo, as suas astúcias. Veja Efésios 6, verso 12 em diante, que lá fala da armadura de Deus, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque senão a pessoa cai. O diabo conhece a estrutura de cada um, né? Ele sabe como lutar contra cada um. É isso aí, se você gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva caso não seja inscrito para ajudar o canal, né? Clique no sininho, ative as notificações. Eu posto 3, 4, 5 vídeos por semana. Posto shorts também agora. Tudo de acordo com a minha disponibilidade. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo.